já vieram, outros vieram outros dias. Ok. Abra a sua Bíblia, então, em hoje, Apocalipse capítulo 3. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha aí qual é o texto dessa noite. Pastor, você está repreendendo a gente nessa noite. O texto diz assim, Jesus falando, Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Esse é o texto dessa noite. Vamos olhar só esse trecho aqui. Vamos olhar só metade do versículo. Então, hoje, Jesus vem lidando com a igreja de Laodiceia. Vimos na semana retrasada, não é? Que Jesus condenou a atitude da igreja de Laodiceia, uma igreja extremamente arrogante, uma igreja formada por gentes, no contexto da época, lá, bilionários. E eles diziam, nós estamos ricos, abastados, nós não precisamos de coisa alguma, inclusive de Deus. E aí Jesus falou, olha, vocês estão enganados. Vocês são pobres, cegos, miseráveis, nus. Jesus pegou o contexto da cidade e enquadrou eles, mostrando, vocês ferem tudo isso. A fonte de renda da cidade era bancos. Jesus falou, vocês se acham ricos? Vocês são pobres. Vocês podem ter ouro, mas espiritualmente falando, vocês são mendigos. Vocês que têm indústria têxtil, vocês fazem roupa preta para cobrir as pessoas, vocês estão nus diante de mim. Ou seja, não há em vocês santidade, não há em vocês reverência, vocês estão desprovidos daquilo que cobre a vergonha de vocês. E por fim Jesus falou, vocês que têm indústria farmacêutica produzindo colírio que abre os olhos, vocês são cegos. Vocês vendem coisas para abrir os olhos físicos, mas espiritualmente falando, vocês não enxergam a miséria de vocês. E isso é muito perigoso, porque ele está falando de fato para a igreja. É possível você vir à igreja e chegar aqui com do melhor carro que existe no mundo. E Deus falar, você é um miserável. Você pode chegar aqui olhando para a sua vida, da sua família, achando que está tudo bem. Jesus falou, você é cego, você não tem visto a miséria espiritual onde a sua família, seus filhos, seu casamento estão. Jesus está condenando a prática dessa igreja. E ele diz, não é a vida espiritual, não é o que você diz, não importa. Em última instância, não é o que você diz sobre você, é que Deus fala. Você pode se achar o máximo e Deus falar, você é reprovado. E esse é o alerta para essa igreja. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, não me importa ser avaliado por vocês, o que me importa é Deus que irá me avaliar. Então há uma maneira, um dia, e aqui nessa história Deus já está nos avaliando. E ao falar isso, ao chamar a atenção da igreja para tudo isso, ele dá uma bronca na igreja, e aí agora vem o versículo dessa noite que diz, por que eu estou fazendo isso? Jesus diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. É até aí que nós vamos olhar nessa noite. Vamos caminhar um pouquinho aqui. A mensagem central, o ensinamento que vem do texto dessa noite é esse. O amor também se manifesta de formas inesperadas. O amor se manifesta de formas inesperadas. Vivemos num contexto do mundo em que as pessoas estão acostumadas a dizer que amor se manifesta só com dar bombom, dar flores, dar abraços. Mas Jesus diz, não. Repreensão e disciplina são formas de amor. E são formas, às vezes, inesperadas de amor. E eu e você precisamos aprender isso. O mundo tem destruído as famílias de maneira absurda, dizendo aos pais o seguinte, quem ama não corrige, quem ama não disciplina. Você pode dizer tudo para os seus filhos, só tem uma palavra que você não pode dizer. Qual é a palavra? Não. Não diga não, porque se você disser não para os seus filhos, eles vão crescer problemáticos. Eles vão ser estranhos, eles vão ser desajustados. Então diga sim. Se o seu filho quiser rabiscar a parede, sim, ele é um artista. Se o seu filho falar que não quer mais comer comida na hora do almoço, quer tomar só sorvete, diga sim, porque ele sabe o que é melhor para ele. Não faça com que o seu filho seja alguém desajustado. E aí o que acontece? Essas crianças vão crescendo e elas se tornam monstros na adolescência. E na juventude, o rapaz fala para a moça, olha, eu quero, nem pergunta se você quer namorar comigo, ele quer sair com a moça, e a moça diz não, ele fala, o quê? Eu nunca ouvi não na minha vida, de ninguém, nem dos meus pais. Quem você acha que você é para dizer não para mim? E aí nós vemos as aberrações que acontecem nesse país. Há um tempo atrás, um jovem jogou ácido no rosto da moça porque ela disse não. Ela falou, não, eu não quero sair com você. Ele pegou ácido e jogou no rosto dela. Uma pessoa disse, eu não quero mais continuar o noivado, e a pessoa foi lá e matou. Falou, como assim você não quer? O que você quer não importa, eu não posso ouvir não. E é isso que a sociedade está criando.
E Deus não sabe nada disso, da psicologia moderna. A psicologia diz que você não pode dizer não. Mas Deus chama o povo de Israel, forma o povo de Israel e ele dá para eles 10 mandamentos. E como é que começam os mandamentos? Não terás outro Deus, não matarás, não... Ó, Deus não sabia dessa regra? Ele sabia muito bem. Adão pode comer de tudo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele falou não. E ele ama. E quem ama, fala não. Aliás, vou deixar bem claro. Quem não fala não, não ama. Fique bem ciente. Se você não disser não, não colocar limites em todas as áreas, no trabalho, no casamento, nos relacionamentos, na criação, se você não disser não, você não ama. Você é só uma fachada. É isso que o texto dessa noite vai dizer. O amor também se manifesta de formas inesperadas. Olha só, quais são as evidências de que Jesus me ama? Você quer saber se você é amado por Jesus? Hoje, quando você sair daqui, ou você vai embora triste falando, nossa, ele não me ama, ou você vai embora alegre dizendo, olha, ele me ama, talvez não da maneira como eu esperava, mas ele me ama. Uma vez nós estávamos conversando em algum lugar, e em família, alguma coisa, estávamos vendo um texto bíblico que falava assim que Deus disciplina todo o que ama. Vamos ver esse texto até nessa noite aqui. E eu estava explicando para as minhas filhas sobre o amor. E eu lhe disse, olha, a Bíblia ensina que quando existem erros, dependendo do tipo de erro, às vezes é necessário uma correção um pouco mais enfática. E isso é amor. E eu lembro que uma das minhas filhas disse assim, nossa, eu sou a mais amada aqui de casa. Não vou dizer quem, mas uma delas falou, nossa, eu sou muito amada nessa família. Extraordinário como eu sou amado. E olha, talvez você tenha na sua casa essas pérolas, pessoas que são mais amadas, não é? Quando a pessoa diz que é mais amada, é que a pessoa também faz mais o quê? Mais aprontação. Tem mais aprontação. Então vamos ver como a Bíblia lida com isso e por que o mundo distorce isso a ponto de ensinar. Não diga não discipline, não oriente, abandone tudo isso e deixe o seu filho, deixe as pessoas virarem monstros na sociedade. Dito isso, vamos ver aí. Primeira evidência, o texto mostra 2 evidências do amor e é muito fácil, gente. Isso aqui eu nem precisaria pregar. Quem consegue ver qual é a primeira evidência de amor? Olha para o texto, não inventa, fica olhando para a tela, não, olha para o texto. Qual é a primeira evidência de amor? Fala, o amor faz o quê? Como é que está na sequência do texto? Então o amor faz o quê? O amor repreende. Então não é difícil. Se isso aqui é sei como eu vou dizer, autoexpositivo, ele mesmo se fala. O amor, ele passa por repreensão. Jesus fala, eu vou repreender todos aqueles a quem eu amo. Porque o Senhor repreende, olha o que Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz. O rei Salomão escreveu, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Deus repreende e ele fala assim, Deus repreende quem ama, assim como um pai que ama, que quer bem o seu filho, também tece repreensões. E o texto nos ensina que existem algumas ferramentas que Deus usa para fazer a sua repreensão. E essas 2 ferramentas também são bem simples. Primeira coisa que Deus usa, a primeira ferramenta que Deus usa para nos repreender é a sua palavra. Quando eu e você estamos agindo de forma inadequada, quando eu e você nos portamos de maneira e que em nossa vida não se harmoniza com a verdade, a palavra de Deus vem e fala assim, isso está errado. E a palavra de Deus, ela não quer saber se você a aprova, não quer saber se você gosta, ela simplesmente diz, isso é errado. E ela repreende. E a Bíblia está cheia de repreensões. Se eu for expor cada texto que fala de repreensão, nós temos que fazer uma série muito longa sobre isso. Eu vou dizer algumas coisas que a Bíblia repreende. A Bíblia, ela repreende, ela reprova o comportamento homoafetivo. Deus diz que é errado. Não sou eu, não é a nossa igreja, é a Bíblia. Deus diz, isto é errado. É possível que um cristão verdadeiro, que um homem ou uma mulher de verdade, convertidos de fato, tenham inclinações homossexuais? É possível sim. A natureza pecaminosa, ela inclina as pessoas em direções misteriosas. Há pessoas que se inclinam para a ganância. E outros falam, eu não tenho problema com ganância, mas tem pessoas que têm. Outros se inclinam para mentiras.
se inclinam para a violência. E há pessoas que a natureza inclina para terem desejos por pessoas do mesmo sexo. O que fazer? O que um crente de fato que é tentado com isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que depender da palavra de Deus e do Espírito Santo da mesma maneira que um hétero, uma mulher ou um homem hétero tem que se portar. Por exemplo, é possível, e isso acontece com mais frequência do que vocês pensam, que um homem solteiro ou uma mulher solteira sintam desejos por uma pessoa de um sexo oposto. E Deus vai dizer, olha, isso daí está errado. Errado dependendo das circunstâncias. Deixa eu melhorar, então, para não colocar o solteiro, mas falar do casado. É possível que alguém seja casado e um homem sinta atração por uma outra mulher que não seja sua esposa, e uma mulher sinta atração por um outro homem que não é o seu marido. Isso é o que a natureza faz. Como a pessoa faz? Ela diz não a si mesma. Quando Jesus falou, negue-se a si mesmo, diz não, isso é errado. E permaneça lutando contra aquilo, naquele momento ou a vida toda. Assim como alguém tem que lutar com impulsos heterossexuais que são errados, a pessoa que tem desejos homossexuais também. É possível que pessoas que tenham esse desejo, às vezes não casem, escolham, façam opção, falam, eu não sinto atração por pessoas do sexo oposto, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Então eu não vou casar, eu vou lutar a vida toda com isso. Esse é o pecado com o qual eu vou lutar. E se Deus quiser me libertar, se Deus me der graça, eu vou vencer. Assim como há crentes que lutam a vida toda contra a ganância, contra a mentira, contra o orgulho e assim por diante. Na Bíblia, pecado é pecado e Deus reprova. Deus reprova uma série de outras circunstâncias que eu poderia abordar aqui. A Bíblia fala que Deus detesta, por exemplo, o divórcio. Tem circunstâncias na Bíblia que isso acontece, mas Deus fala, isso é detestável, que o mundo tem dito isso. Louvável, sem problema. Troque os relacionamentos como você troca de roupa. Mas ele repreende, a palavra de Deus diz, não, isso é errado. A Bíblia fala assim, os crentes, Hebreus 10, 25, não deixem de congregar como é o hábito de muitos, desde a época lá atrás que o autor de Hebreus escreveu. Mas hoje é comum você encontrar crentes desigrejados, que estão dizendo, não, eu cultuo na minha casa, eu sou a igreja. E por favor, não estou falando daqueles que não podem vir. Na nossa igreja existem diversas pessoas que não podem vir por razões justificáveis. Estou falando de modo geral, inclusive para a nossa igreja, de pessoas que podem, mas escolhem, falam, eu não vou. Deus fala, isto é errado. A Bíblia vai repreender. A Bíblia vai dizer assim, maridos, amem as suas esposas. Ah, pastor, você não sabe como é minha esposa. E a Bíblia diz, ame a sua esposa e se sacrifique por ela como Cristo fez pela igreja. A Bíblia vai dizer, mulheres, esposas, submetam-se aos seus maridos. No mundo feminista como hoje, as pessoas falam assim, que absurdo. Deus não se importa com a sua avaliação. Ele vai dizer para você, isso é errado. Se você for rebelde na sua família, se você for insubmissa no seu lar, a Bíblia vai confrontar você. Se você luta com outros, seja qual for o pecado, a Bíblia vai apontar e dizer, esse é o certo, isso é errado. E ela vai nos confrontar. E por que ela faz isso? Porque ela nos odeia? Ela nos confronta porque nos ama e diz, eu não quero que vocês vão nessa direção. Essa é uma direção perigosa. Provérbios diz assim, falando sobre Salomão escrevendo para o seu filho, diz assim, filho, fuja da mulher adúltera, porque o caminho dela te levará à morte. Era uma orientação para jovens solteiros que viviam um estilo de vida reprovável. E Deus fala, não faça isso. A Bíblia diz no Antigo Testamento diversas vezes, não consultem os espíritos, não consultem os mortos. A Bíblia exorta as pessoas a não, eu queria ir numa sessão espírita, está errado. Mas eu sou espírita, está errado. A Bíblia está dizendo que isso é errado. É uma exortação bíblica. O que nós fazemos? Vamos amoldar a Bíblia a nossa vida ou vamos nos amoldar à Escritura? A Escritura não muda. Deus usa uma ferramenta poderosa chamada Escritura para nos confrontar. Volta suas páginas da Bíblia para Tiago. Vou usar um texto só, é suficiente. Olha como Tiago aborda a questão. Tiago depois de Hebreus. Olha como a Bíblia faz, como a Bíblia lida. Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha a palavra de Deus como ela serve para nos exortar. Tiago capítulo 1, versículo 22.
Eu vou falar do 21 ainda para nos ajudar. Portanto, despojando, ou seja, lançando fora toda a impureza e acúmulo de maldade, a Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra que é implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. O Tiago diz, irmãos, desenvolvam um coração acolhedor, aberto a aceitar, acolher a orientação bíblica. Olha o que ele diz. 22, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a Bíblia diz, isso está errado, ou você pratica, ou você está enganando a si mesmo. Saber a verdade não significa viver a verdade. A Bíblia passa a exortar e transformar vidas quando ela é aplicada. E o texto diz mais, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. A si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Ele diz que é possível alguém olhar para um espelho e perceber, o seu cabelo está desarrumado, o seu rosto está sujo, há uma mancha no seu rosto, lave o rosto. Se você olhando para o espelho, não imediatamente não pegar e não limpar, é possível que você saia e esqueça que você está daquela forma e passe vergonha. Muitos anos atrás, eu acordei, era solteiro ainda e estávamos em casa e, como todo domingo, levantei, fui ao banheiro, me arrumei e naquele domingo eu não penteei meu cabelo. E é uma bênção ter irmãos. E o cabelo desarrumado, eu entrei no carro, fui para a igreja, tranquilo. Os irmãos olharam, meu cabelo todo desarrumado. O que eles pensaram? Sei lá, cada um. E eu cheguei na igreja, e quando eu cheguei na igreja, que eu frequentava na época, eu fui ao banheiro, e quando eu cheguei no banheiro eu olhei, meu irmão estava junto, eu falei, ô louco, vocês viram meu cabelo assim e não avisou? Ele falou, mas eu não sei, às vezes é o estilo. Ou seja, se você vê uma coisa errada e você não corrigir, é possível que você saia e não arrume. E a Bíblia é isso. Ela mostra e fala, muda isso no seu casamento, no seu trabalho. Quando ela falar, não seja só ouvinte, seja praticante. A Bíblia nos exorta. Existe uma outra ferramenta que Deus usa como instrumento de repreensão. A primeira é a Bíblia e a segunda são as pessoas. Normalmente, quem não gosta de ser confrontado, foge das ruas. Porque normalmente, e o certo é, pessoas confrontam por meio da Bíblia. Então, quando alguém chama e fala assim, posso conversar com você? Olha, tenho tido a impressão que hoje, na hora que você falou com seu filho, você agiu dessa maneira. Olha, posso falar uma coisa? Tenho percebido sua atitude no trabalho não está sendo legal. Um irmão se aproxima para confrontar e as pessoas rapidamente querem rejeitar isso. Tanto que tem se tornado escasso e cada vez é muito raro você encontrar na igreja pessoas dispostas a exortar. Graças a Deus que a Bíblia fala que exortar, embora seja o dever de todos, há pessoas que receberam esse dom, essa habilidade. E o texto fala que quem exorta, vá lá e faça isso com amor. Mas às vezes tem que chamar alguém e falar, senta aqui um pouquinho, posso falar com você? Não está legal a sua atitude. Não está. Tive a impressão que você tem se exaltado muito. Estou percebendo que você tem andado muito explosivo, muito explosiva. Você já reparou como você tem usado a sua língua de maneira ferrenha? Que tal você mudar um pouco na forma como você age? É legal ser confrontado? Quem gosta? Fala, nossa, é tão gostoso, a pessoa me chama e me chama a atenção e eu fico tão alegre. Você faz isso? Você não faz. Mas a Bíblia fala que o sábio, se você repreender o sábio, repreende o sábio e ele crescerá em sabedoria. Exorta o tolo e você ganhará um inimigo. Ele vai te odiar. Eu não quero mais nem olhar, eu não quero mais olhar na cara dessa pessoa. Como ela ousou falar para mim que a minha roupa estava transparente, estava curta. Como ele ousou dizer para mim que eu chego atrasado na igreja? Que absurdo, eu não volto mais aqui. Porque eu aprendi que quem manda é o cliente. Nunca ouviram essa expressão? O cliente sempre tem razão? Vocês acham que são clientes da igreja? Nós não somos clientes da igreja. Nós somos uma família. E na família não há democracia, aqui é uma teocracia. Deus diz, isso é certo, isso é errado. Então, quando precisamos exortar, por causa de um horário, por causa de uma postura ou outra, a igreja deve fazer isso. E não precisa ser só o pastor fazendo. Querem me ajudar?
usando já o exemplo de exortação, domingo que vem, hora que o cronômetro estiver, você vê alguém levantado, você vai perto da pessoa e fala assim, irmãos, vamos sentar, o culto vai começar. Que tal você orar? Talvez alguém não goste. Mas é papel de todos. O corpo se ajusta, o corpo se confronta. Talvez na sua casa tenha alguém, ou alguma, não importa se é homem ou mulher, que é responsável pelo atraso da sua família. Que tal a família chamar e falar, vem aqui, você sabe por que nós temos atrasado? Por sua culpa. Por sua culpa. Todos estão prontos no horário, você está atrasando. É uma exortação franca, não precisa brigar. E falar, vamos mudar isso? Você tem dificuldade com o horário? Nós vamos te ajudar. Você precisa de quanto tempo? Você sabe que cada um tem um tempo para se arrumar, não tem? Quanto tempo você precisa para se arrumar para vir para a igreja? Quanto tempo é necessário? O que vocês acham que seria bom? 1 hora, tá bom? Para se arrumar? A resposta é? Depende. Depende de quem se arruma. Você é uma casa que tem 5 mulheres ali, 1 hora não vai funcionar. Não vai. Se você é uma casa que, às vezes, a tarde foi mais conturbada, não dá tempo, você precisa se programar. Conheço pessoas, aqui na nossa igreja mesmo, que se vão entrar na escola às 7 da manhã, se acordar 10 para 7, vão se arrumar e vão sair numa boa. Mas a pessoa tem que acordar às 5 da manhã. Devagar. Você tem que achar o seu ritmo. O que não pode é o quê? Não pode existir atrasos por causa de um ou de outro. Todo mundo trabalhando junto. É preferível que você deixe a pessoa que está atrasando. Claro, pode deixar o bebê? Ah, pastor, semana que vem, o Marco pega que eu vou deixar, fica e você atrasou e vem embora, Carol. Não pode. Equilíbrio. Mas é possível que eles conversem e falem assim, é o bebê que está atrasando, é a mamãe, é o papai, quem é? Vamos nos adequar e vamos caminhar. Exortação, Deus vai usar Bíblia e pessoas. Jesus diz, eu repreendo. Segunda dinâmica do texto bíblico. Então, se você quer ser amado, se você se julga ser amado, a Bíblia diz que a pessoa que é amada é repreendida. Então, antes de eu passar para o segundo ponto, a minha pergunta para você é, Deus tem repreendido você por meio da sua palavra? Quando você lê na sua casa, espero que você leia, a Bíblia ela te confronta com coisas. Se ela faz isso é uma bênção. Você fala, nossa, Deus está falando, isso daqui é verdade, tem que mudar. Isso é sinal de amor. Deus faz isso com quem? Com quem ama. Ele não repreende quem ele não ama. Então, o amor exige que ele tome uma postura com você. E a minha pergunta para você, nessa igreja, ao longo da sua jornada cristã, Deus tem confrontado, Deus está repreendendo você, dizendo, mude o seu temperamento, mude a sua vestimenta, mude a maneira como vocês se relacionam em casa, mude o seu culto. Se Deus te confronta, ótimo sinal. Mas se você vem domingo após domingo, e você entra e sai igual, e você nunca é confrontado, isso é um sinal de que você não nasceu de novo, e a palavra de Deus não está agindo na sua vida. Você precisa pedir a Deus, Senhor, dá-me um coração sensível e me confronta. Não me deixa andar errado. Exorta-me quantas vezes forem necessárias. Não me deixa ir distante. Exorta-me. Sinal de amor. Segunda atitude, o texto diz, eu repreendo, e a próxima palavra que ele usa é a palavra disciplino. Em termos da palavra repreendo, eu acho que eu coloquei ali, ó. Cuidado com isso. Ó. Devido a muitas atitudes erradas de muitos, há muita gente agindo errado, acredita-se que repreensão é evidência de que somos odiados. Esse tipo de repreensão aqui é sinal de ódio. A repreensão bíblica, ela é nunca acompanhada de xingamentos, gritaria, agressão. Ah, pastor, essa semana eu confrontei meu filho, falei umas boas para ele. Não, isso não foi repreensão. Pastor, taquei um vaso na cabeça da minha filha, essa semana em casa foi uma semana de confrontação. Isso daí é caso de polícia, não tem nada a ver com caso bíblico. É gente doida que está fazendo isso. Se você na sua casa começar a jogar jogar coisa no outro, está tudo errado. Está levantando a voz na confrontação, está gritando, vê quem grita mais? No último encontro de casais, eu passei um vídeo de 2 criancinhas pequenas, talvez 4 anos de idade. E eles estavam brigando se era vaca ou se era boi. E era um vídeo interessante. Passou um animal lá em cima e um menino falou, é vaca. E o outro olhou e falou, não, é boi. Gente... E eles começaram a gritar. E alguém, o pior é quem está filmando. A pessoa pegou e começou a filmar. E a criança gritou, é vaca! E começaram.
Até que um gritou bem alto, quase perdendo o ar e caiu de costas no chão tremendo. De ódio. Porque o outro simplesmente falou assim, não, é boi. Pode gritar o que você quiser, continua sendo boi. Na sua casa é assim, a confrontação é assim? É aquela gritaria que os vizinhos ligam até para a polícia e falam, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é errado. É por causa da atitude errada de muitos que faz com que a repreensão, as pessoas acreditam que a repreensão é evidência de que somos odiados. A Bíblia diz, repreensão é marca de que você é amado. O texto grego, isso não importa, só para trazer um pouquinho de enriquecimento, essa palavra aqui, elenro, que é a palavra repreender, é um verbo grego utilizado tanto com crentes como incrédulos. Às vezes a Bíblia mostra repreensões sendo feitas entre os incrédulos. A sua ideia é corrigir ou exigir um acerto de contas. Essa é a palavra usada aqui. Jesus fala assim, olha, eu faço o quê? Eu vou corrigir e eu também vou pedir contas. E ele está fazendo isso com a igreja. Vem aqui. Vocês se acham isso, mas vocês não são. Você acha rico, você é pobre. Ele está exortando a igreja. Vocês acham que estão abrindo os olhos, vocês são cegos. E Jesus não está gritando, Jesus não está ofendendo, mas Jesus está sendo firme na colocação dele. Na sua casa precisa existir mais, na sua igreja precisa existir mais esse prestar de contas aí. Segunda evidência do amor de Jesus, eu repreendo, e a próxima palavra é eu disciplino. A disciplina também é uma evidência de amor. Veja, é uma cadência aqui. A repreensão é uma coisa mais branda. A repreensão ela é o início do confrontar. Quando a repreensão não é suficiente, então passa da repreensão para a disciplina. É possível, e isso acontece mesmo, mostrar o texto de Hebreus capítulo 12. Deixa aí marcado nas páginas da sua Bíblia, volte para Hebreus 12. São textos que estão ecoando aqui na mente do escritor. Versículo 5, Hebreus 12, 5 diz assim. Acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 5. Estais esquecidos da exortação, o autor de Hebreus diz, como a filhos discorre convosco. E aí ele vai falar como Deus lida. Filho meu, não menosprezes, ou seja, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies por causa, ou quando por ele és reprovado. Quem tem outra palavra para desmaie? Não despreze depois, tem outra palavra. Só está assim, não despreze a disciplina do Senhor. Ok. Na minha versão está, não menospreze a correção que vem do Senhor e não desmaie, quando por ela for reprovado. Alguém tem outra palavra para desmaie? Não se magoe. Então Deus não quer crentes magoados. Deus me reprovou. Deus me exortou. Veja, Deus vai exortar. Quando a exortação, e normalmente é uma exortação verbal, usada pela Bíblia ou pessoas, você não acolhe a exortação, virá a disciplina, a correção. Então, é assim que acontece nas famílias ou não? O filho fala assim, filho, não faz isso. Filha, não age assim. Isso é repreensão. Você está na parte oral da situação. Está numa conversa. Às vezes, tudo se resolve com um sentar e um bater de papo. Olha, não está legal. Vamos adequar, vamos mudar isso. Mas o filho fala assim para você, não vou fazer e eu quero ver quem faz, quem vai me obrigar. Opa! A exortação, ela não surtiu efeito. A Bíblia fala que existe a disciplina. É o lado mais agravado do processo. O que Deus espera é que a exortação bíblica dê resultado. Mas é possível que a exortação não surta o efeito esperado. E quando isso acontece, olha aí o que diz. Verso 6. Porque o Senhor corrige, e a palavra corrigir aí é disciplinar. O Senhor disciplina a quem ama, e na minha versão diz, e açoita todo a quem recebe por filho. A palavra açoita aparece para você? Como? Castigues. A tradução para a palavra castigo que colocaram aí, não seria a palavra ideal, porque a Bíblia faz uma diferença entre corrigir e castigar. Tá bom? A Bíblia não aprova, coloquei meu filho de castigo. Não é isso. O castigo, ele muitas vezes, no ponto de vista bíblico, fala, e Deus castigou aquela nação. O castigo é punitivo para destruir. A correção é uma disciplina para restaurar. Então, é diferente, tá bom?
só para vocês estarem comigo, o Senhor açoita quem recebe por filho. A Bíblia fala que Deus usa a sua vara celestial no bumbum dos crentes que não aceitam a sua exortação. Ele espera que você aceita. Não quer aceitar? Então Deus tem uma vara bem longa, que vem lá do céu, e toca a vida das pessoas, e as disciplina. O mundo vai dizer que não, qualquer tipo de correção que envolva alguma parcela física é errado. E eu sempre, quando falo isso, faço com muito zelo e cuidado, porque a Bíblia não ensina nenhuma agressão, não ensina a bater, chutar, morder, puxar cabelo, pegar pela orelha, pelo nariz, está tudo errado, é invenção das pessoas. Deus ensinou alguma medida de correção física, que era o uso da vara. Ele só queria produzir ardência, era só isso. Então ele está dizendo o seguinte, existem situações que o ouvido não ensina, mas o bumbum sim. Existem situações que o coração só se abre com a dor. E nós sabemos disso. Você fala para um filho, não brinca com fogo. Isso é exortação. Não brinca com fogo. Olha, vai ter uma festa junina, vai ter lá, fica pulando em cima do fogo. Fala, não pule, é perigoso. Não. Você esgotou a exortação. Um dia ele pula, tropeça e cai no fogo. E se queima. Ele aprendeu agora? Aprendeu. Aprendeu como? Foi a exortação? Foi a dor. Existe uma professora chamada dor que conduz a pessoa ao aprendizado. Não põe o dedo na tomada, não enfie coisa na tomada. Exortação. Alguém vai lá e põe o dedo na tomada, toma um choque. Opa, aprendeu. Alguém que se queima numa panela, quando chega perto, já imediatamente seu cérebro lembra, fala, isso dói. A dor é uma professora eficaz. E Deus usa a dor, e Ele usa mesmo, na vida dos seus filhos. Por isso Ele fala assim, Deus açoita quem Ele recebe por filho. E se você nunca foi açoitado por Deus, se você nunca sentiu dor, Deus nunca causou algum tipo de dor na sua vida, é uma evidência de que você não é um filho. Eu vou mostrar como o texto caminha. Verso 7. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois quem é o filho a quem o pai não corrige? O texto diz que não é certo existir filhos que não passaram por correção. Um filho que não é corrigido, o texto vai dizer mais. 8. Se vocês estão sem correção, da qual todos, olha a ênfase, todos os crentes têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Se Deus não corrige você, é sinal de que você não é filho. Minhas filhas, quando precisaram, na época adequada da vida, de correção, elas sofreram correção. Mas eu nunca corrigi o filho do vizinho. Porque o filho do vizinho não é meu filho. O que o vizinho ia achar se eu chamasse o filho do vizinho e falasse, vem aqui. Você já teve vontade, às vezes você vê uma coisa e fala, nossa. Mas pode? Não pode. Assim como não é papel dos avós corrigirem os filhos. Estou falando de disciplina, no caso física aqui. Não é papel do avô, não é papel do tio, não é papel de ninguém. É papai e mamãe. Com a dosometria correta, com equilíbrio, sem gritaria. A Bíblia ensina em alguma medida isso. Embora o mundo vai dizer não, a Bíblia diz, a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus diz que existe algum tipo de medida que só a dor abre o coração para aprendermos. Se acontece com crianças, acontece com os adultos da mesma maneira. E Deus diz, se vocês não têm correção, não são filhos, vocês são bastardos. Verso 9. Olha que triste. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigíamos e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais submissos ao Pai dos Espíritos e então viveremos? O autor de Hebreus diz assim, olha, nós tínhamos os nossos pais e os nossos pais nos corrigiam. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem já foi corrigido pelo papai e a mamãe aqui alguma vez na vida? Nossa, pessoal muito triste. Estou vendo gente problemática aqui. A Stephanie não pode levantar a mão. Todos vocês aqui que já passaram em alguma medida na história por papai e mamãe, já foram disciplinados fisicamente em alguma medida, olha para trás, a Bíblia está dizendo assim, nós tínhamos os nossos pais nos corrigiam e nós os respeitávamos por causa disso. Quanto mais ainda devemos respeitar Deus, que é muito mais poderoso nisso. E ele vai dizer mais. Olha o que ele diz, versículo 10. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiram por pouco tempo. É uma fase da vida, isso passa, é rápido.
segundo o que melhor lhes parecia. O que significa isso aí? Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, conforme lhes parecia melhor. A Bíblia está ensinando que é possível que os pais tenham corrigido em momentos e eles erraram. Ah, pastor, eu sabia. Erraram. Os pais erram. Todos os pais já erraram ao corrigir os seus filhos. Ninguém acerta sempre. Não há como fazer isso. O autor de Hebreus fala, os nossos pais nos corrigiam conforme bem lhes parecia. Talvez vários que estão aqui vão lembrar de correção que foram aplicadas pelos vossos pais, que eram errados. E você deve falar, olha, meu pai me corrigiu uma vez. Nunca pensaram isso, talvez? Eu já ouvi história de irmãos falar assim, olha, eu me lembro uma vez, meu pai me corrigiu e eu não tinha culpa. A culpa era de não sei quem. Já aconteceu na sua casa? Já foi corrigido injustamente? Falo, nem sabia. No passado era comum, nas famílias muito antigas, ia corrigir um, não sabia quem era, corrigia todo mundo. Todo mundo. Tem 10 filhos, o filho chegava da escola, o que foi? Entra na fila aí que alguém aprontou aqui, não sei quem é. É possível que haja injustiça dentro da família? Isso vai tornar você alguém deficiente, desajustado na sociedade? Não. Faz parte da vida entender que no mundo caído, papai e mamãe, bem intencionados ou às vezes mal intencionados, vão nos corrigir de forma errada. Mas o texto bíblico diz que Deus não é assim. Olha como ele fala. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele diz que papai e mamãe podem errar, mas Deus não. Quando Deus nos disciplina, Ele faz isso para o nosso aproveitamento. Você nunca vai chegar no céu e falar, o Senhor me corrigiu, mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor errou. Não. A correção, a disciplina de Deus sempre é certa, sempre produz algo esperado. E o texto diz mais, verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Você já viu algum filho sendo corrigido e falar, que gostoso, papai, como é bom a correção. Papai, mamãe, que grande amor. Você já viu um filho cantando louvores sendo corrigido? Oh, Deus, demos glória. Você já viu isso? Não existe. O texto fala que a correção, no momento em que ela é aplicada, ela é motivo de tristeza. E é assim que tem que ser mesmo. A dor produz tristeza. A tristeza amolece o coração. E ela remove coisas que muitas vezes você não vai tirar, não vão surgir no momento de alegria. Às vezes um filho, uma filha está obstinado numa coisa e uma correção faz isso. E Deus sabe também que os adultos também da mesma forma. Deus fala para o crente, muda, ele não quer mudar. Então vem uma correção, uma disciplina, não mais exortação. Ele foi exortado diversas vezes, Deus disciplina. E aí o crente vem chorando para a igreja e fala, Senhor, me perdoa. Salmo 119, Davi diz assim, antes de ser disciplinado pelo Senhor, eu andava errante. Do que ele está falando? Ele fala, mas agora eu ando na sua palavra. Deus desceu a vara do céu em Davi e bateu forte. E Davi disse, eu andava errante, mas o Senhor me trouxe. A tua vara me trouxe de volta. E é assim mesmo. Ele fala para Israel, olha, vocês estão se desviando, eu preciso disciplinar vocês para que vocês voltem. O texto diz, verso 11 do capítulo 12 de Hebreus, toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. O texto diz que quando Deus disciplina alguém, o choro pode vir naquela hora. A disciplina de Deus, estou falando. Mas no momento certo, ela vai produzir um fruto pacífico. Então, quando Deus disciplinar você, diga, Senhor, doeu, mas obrigado. Eu iria fazer coisas muito piores se o Senhor não colocasse a sua mão, não fizesse uma intervenção na história. Deixa eu mostrar para vocês alguns perigos. De novo, devido a muitas atitudes erradas de muitas pessoas, acredita-se que disciplinar é sinônimo de violência, ódio ou espancamento. Quando alguém fala disciplina, o pessoal, isso aí é violência. A Bíblia não lida assim. Isso é o pecado. E as pessoas, para fugir do modelo de Deus, elas chutam tudo isso fora e falam, não. Deixa eu mostrar para vocês as formas como Deus disciplina. E talvez hoje você esteja aqui e já rejeitou a exortação de Deus e esteja passando por disciplina. E se a disciplina de Deus estiver na sua vida, você precisa falar, Deus, obrigado, é uma evidência de que eu sou filho. Muito bem, só para nós estarmos na mesma página. Quem é amado passa por duas coisas. A primeira é
O quê? A primeira é repreensão. Existem duas formas como Deus nos repreende. Ele usa a Bíblia e pessoas. Se a repreensão, a exortação não foi acolhida, isso é ouvido. A pessoa não deu ouvidos àquilo que foi dito, passa-se da exortação, a exortação termina e ela vem para a disciplina. Então, quais são as formas? Vou falar de algumas. Algumas formas como Deus disciplina. E quando eu falar isso, presta atenção, porque eu vou colocar uma listinha aqui, mas nem tudo é disciplina de Deus. É muito difícil ensinar, porque alguém anota essa lista e fala, então já sei, aquela pessoa está sendo disciplinada. E não é. Nem tudo que eu vou colocar aqui é disciplina, mas algumas dessas coisas são disciplina. E aí cabe a você avaliar, estou sendo disciplinado ou estou passando por isso porque é o plano de Deus, é uma situação na minha vida que fugiu ao controle. Olha aí. Após ignorar a repreensão divina, pode vir, eu deixei bem claro aqui, a possibilidade de vir à sua vida o seguinte, tragédias repentinas. Pastor, toda tragédia é disciplina de Deus? Não. Mas Deus disciplina trazendo tragédias repentinas. A pessoa não quer ouvir. Não, eu não dou ouvido, não dou ouvido. Não, eu não escuto. Pode falar o que você quiser, eu não escuto. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Olha aí o texto, um texto assustador. Que é um texto mencionado, que é um texto escrito para lidar com pessoas que foram exortadas, esgotou-se o recurso da exortação. Acharam? Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Diz assim, o homem, e aí não é o sexo masculino, mas é a pessoa que muitas vezes é repreendida. Quantas vezes é muitos? Diversas. Ele fala, o texto diz claramente, a pessoa que foi muitas vezes repreendida e endureceu a cerviz. O que é cerviz? Cerviz é isso aqui, ó. Pescoço. Quando fala, Israel, vocês são um povo de dura cerviz. Dura cerviz é alguém que tem o pescoço engessado, que nunca abaixa a cabeça. Nunca diz, Senhor, o Senhor está certo, me perdoa. Alguém que está com a cabeça sempre em pé é alguém de dura cerviz. E o texto fala, alguém que foi repreendido muitas vezes e endureceu a sua cerviz, o que acontece? Será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Deus falou assim, eu vou pegar o seu pescoço e eu vou abaixar repentinamente, quando você não esperar, e não haverá cura para isso que eu vou fazer. É um texto forte ou não? Então, quando você exorta alguém, fala assim, para de andar com essa pessoa, para de agir assim, olha, por favor, não faz mais isso. Quantas vezes eu já falei, eu estou cansado de dizer para você, para. A pessoa que está ouvindo isso e pratica isso, é forte candidato para isso. Será repentinamente visitado com tragédias e não haverá cura. É desesperador do ponto de vista dos pais ou da família, você pensar que isso pode acontecer com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com um parente, com você. Quando você escuta a repreensão do Senhor, você endurece a cerviz ou diz, não, Senhor, é verdade, vou mudar. Alguém fala para um jovem, muda a sua conduta. E o pai fala, a mãe fala, o pastor fala, todo mundo falou, cansou de falar. E as pessoas dizem, essa pessoa é uma ovelha negra na família, é não sei o quê. Muitas vezes, repentinamente, vem aquela bomba. Fala, nossa, você ficou sabendo daquela pessoa? O que aconteceu? Sofreu um acidente, perdeu as pernas. Ai, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Quem não ouve a repreensão divina, principalmente crentes. Isso é muito mais severo em crentes. Tragédias repentinas chegam. Qual é o cuidado em tudo isso? Toda tragédia repentina é disciplina de Deus? Não. Mas há pessoas que a tragédia vai chegar e você vai olhar e falar, é a mão de Deus colocada sobre essa pessoa. Não passe por isso. Se você quiser passar, saiba que Deus vai disciplinar. Ele não tem misericórdia no sentido de falar, coitado, não vou fazer não. Ele faz sim. Outra disciplina de Deus, doenças inexplicáveis. A pessoa foi alertada, de repente falou, nossa, você ficou sabendo? O que aconteceu? Aquela pessoa foi acometida com uma doença, ninguém sabe o que ela tem. Não sabe. Às vezes Deus, vocês viram aqui nos textos bíblicos, quando ele fala de Jezabel, né, nas outras igrejas, ele falou, eis que a prostrarei de cama. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Lembra desse texto?
Ele exortou ela? Exortou, dei tempo para que ela arrependesse. Todavia não quer, eis que a próstro de cama. Ou seja, repentinamente ele trouxe uma doença, uma calamidade e colocou. Muitos crentes são visitados com doenças inexplicáveis que surgem repentinamente, porque Deus os está disciplinando. Toda doença é fruto de disciplina? Não. Quem tem que descobrir isso? A pessoa que está passando. Os amigos de Jó, quando sentaram com ele, falaram o que para ele? Essa doença inexplicável que você tem é o quê? Disciplina de Deus. E era disciplina de Deus? Não, não era. Então não cabe a você ficar olhando para a pessoa, olha, Deus te disciplinando. É a pessoa que passa, ela tem que ter o tempo dela com Deus, às vezes no leito do hospital, às vezes uma situação de choro, de dor, e ela fala, Senhor, pequei contra ti. O Senhor falou, eu ouvi. Calamidades, doenças inexplicáveis, são disciplina de Deus. E Ele faz isso com quem? Eu repreendo e disciplino a todos que amo. Se você pisar na bola com Deus e não ouvir a sua voz, Ele vai visitar você. Ele pode visitar você com isso. Eu marquei aqui um exemplo, não precisa abrir porque o nosso tempo não permite. 1 Coríntios capítulo 11, ele fala de pessoas que estavam zombando de Deus na ceia. E Paulo diz, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo. Esta é a razão porque entre vocês há muitos doentes. Paulo falou que Deus visitava os coríntios com doenças e com morte, porque na ceia do Senhor eles profanavam a ceia. Eles chegavam na ceia do Senhor bêbados. Eles chegavam na ceia do Senhor totalmente de forma inadequada. Eram crentes. E Paulo diz, essa é a razão, porque muitos de vocês estão doentes. Deus coloca doenças inexplicáveis como forma de disciplina. Outra forma, às vezes a disciplina vem sobre a pessoa e começa a surgir na vida daquela pessoa grandes e graves conflitos familiares. A vida da pessoa, você fala, meu Deus, estava tudo bem, e aí começa a pé de guerra, briga com o filho, briga com o marido, briga com a esposa, a família parece que está se desfacelando. Você fala, o que está acontecendo? É Deus trazendo o caos, porque Ele falou, eu avisei para parar, mas você não quis. Então a tragédia virá. Exemplos aí, não dá, eu vou só citar, tá bom? O rei Davi. Quando o rei Davi pecou, o que Deus fez? A espada não vai se apartar da sua casa, Davi. E era filho matando filho, era irmão estuprando irmã. Tragédia. Quando alguém não escuta a voz do Senhor. Quando alguém diz, chega, Deus, cale a boca, não quero mais ouvir. Diz para a Bíblia ou diz para alguém, pastor, para de falar, irmão, chega de falar, você já me exortou, tá bom, eu já entendi, agora viva a sua vida ou viva a minha. A exortação para e a disciplina vem. É só questão de tempo. Os raios vêm quando a tempestade se forma. Dá tempo de você se abrigar. Mas se você fica na chuva, quando os raios caem, eles são repentinos, eles são fulminantes. Muitas famílias enfrentam graves conflitos, porque Deus está punindo. É triste isso, né? Porque a família às vezes sofre porque alguém na casa está em pecado. Deixa eu dizer isso para você. É possível que Deus castigue toda a sua casa inteira por você, por sua culpa. Ele fez isso alguma vez? Vocês lembram de um exemplo? Lembra de Jonas? Qual a culpa dos marinheiros? Qual a culpa dos mercadores que compraram mercadoria? A calamidade veio e o texto falou, e o barco estava pronto de naufragar. Todo mundo ia morrer. Irmãos, eu oro toda vez que eu tenho que entrar num avião. Oro naturalmente já por ter que voar. Mas eu falo, Senhor, tem misericórdia. Vai que tem um Jonas aqui nesse avião aqui. Tem vontade de entrar e pegar o rádio da moça e falar, Jonas, saia. E eu peço, Senhor, tem misericórdia. Não faz como o Jonas, faz como o Paulo. Que Paulo estava num naufrágio também. E o anjo apareceu e Paulo diz assim, olha, Deus me deu a vida de vocês. Por minha causa, Deus vai poupar todos vocês. Então Deus faz isso. Ele abençoa pessoas por causa de um, mas Ele também disciplina por causa de um só. Ah, minha casa está cheia de problema, pastor. É doença, é isso, é aquilo. Pare, reúna a família e fala assim, alguém aqui está pecando? Não é possível. Alguém, tem certeza que ninguém está errando aqui? Lembram de Acã, quando ele pegou a capa de Jericó e escondeu? Todo o exército, quando foi lutar, as pessoas morreram.
Deus puniu a nação toda porque ele roubou a capa. Deus faz isso com a igreja. Uma igreja muitas vezes é disciplinada porque tem um crente vivendo uma vida e a igreja não lida e Deus põe a mão. O povo de Israel demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Uma semana a mais, foi só por culpa de Miriam. Miriam disse para Moisés: Moisés, quem você pensa que você é? Eu e Arão somos mais velhos que você. E quando ela disse isso, Moisés ficou quieto, não falou nada. Mas a ira de Deus se acendeu. Se você ler a história lá, você vai ver. E quando Moisés olhou para o lado, Miriam tinha ficado completamente branca. A pele dela se encheu de lepra. Quando Arão olhou para isso, falou: meu Deus, se Deus está fazendo isso com a minha irmã, que é mulher, Arão se prostrou no chão e falou: Deus vai me matar. Falou: Moisés, não é mais com você, sai da minha frente. Eu vou lidar com os seus irmãos. E Deus fala assim: põe a Miriam para fora do arraial, 2 milhões de judeus, coloca ela fora do arraial e deixa ela ir fora uma semana, porque ela é como uma filha a quem o pai cuspiu no rosto. O texto fala isso. Depois de uma semana, Deus a curou e ela entrou. Uma semana a mais, 2 milhões de pessoas pararam por causa dela. Na sua casa, o conflito está lá por sua culpa, o problema está lá na sua casa por sua culpa. Pense se Deus não está disciplinando você. Crises, graves crises profissionais. Às vezes alguém começa a pisar na bola com Deus e Deus traz desemprego, crise financeira. Parece que está tudo desmoronando. E você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Deus fala: estou punindo você. E a família toda sofre? Sofre. Toda crise é culpa de disciplina? Não. Cada pessoa tem que falar: o Senhor está me disciplinando? Às vezes você não vai parar no emprego porque Deus vai perseguir você. Até que você tenha a sua cerviz amolecida e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque enquanto você lutar contra Ele, quem é mais forte, você ou Deus? Ele vai vencer a luta. Dura coisa é para você recalcitrar, dar soco contra aguilhões em ponta de faca. Outra disciplina de Deus, a perda repentina de patrimônio. Há pessoas que se apegam demais, Deus fala: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele vai lá, põe a mão e tira tudo. E a pessoa vai para a miséria. Repentinamente, fala: meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E aí a pessoa, nessa calamidade, pode parar e pensar: eu pequei. E o mesmo Deus que lança a pessoa no monturo pode trazer de novo. Há pessoas, não são todas, cada um dos casos que eu estou dizendo aqui é uma situação diferente. Nem todo mundo é disciplinado dessa forma, mas Deus disciplina, tirando repentinamente tudo que a pessoa tem. Está muito apegado à sua conta bancária? Já disse para alguém: estou garantindo, é meu pé de meia, está feito. Deus fala: é? Meu futuro está garantido, olha quanto eu tenho, olha o meu patrimônio. Agora, lembra do jovem que disse: descansa minha alma, regala-te, o Senhor tem, eu tenho mais do que eu preciso. E Jesus falou: louco, essa noite vão tirar sua alma. Nesse caso, não era remover o patrimônio, ia remover porque ele não ia levar. Deus retira o patrimônio de alguém, repentinamente. O dia que a sua empresa, o dia que a sua conta bancária, o dia que qualquer outra coisa for o seu Deus, Deus pode ir lá pegar e falar assim: é isso que você adora? O que é que você está adorando? E Ele vai lá e pega e remove. Fique atento. Ele faz isso direto? Não. Ele faz primeiro, ele exorta. Deus não vem para a disciplina primeiro, ele vem para a exortação. Mas se você não requer a exortação, a disciplina virá. É só questão de saber quando, não é se, é só quando. Outro aspecto aí, ao desaparecimento, Deus disciplina tirando completamente a harmonia e a paz. E aí pode ser interior ou das pessoas. A pessoa fica fugindo, onde ela chega tem confusão. Já viu pessoas assim? A pessoa fala: meu Deus, eu mudei para ter paz, chega lá, guerra. Deus disciplina, tirando a paz, fazendo com que... Uma das coisas que Deus fez com a nação de Israel, disse assim: se vocês forem obedientes, eu vou colocar paz entre os seus inimigos. Os seus inimigos não vão te atacar. E no reino de Salomão, os inimigos à volta de Israel não atacavam. E o reino prosperou demais. Eu assisti um vídeo essa semana, alguém dizendo assim: olha, foi bem interessante. Na época de 1300 a 1200, houve um período de paz na Israel e ninguém sabe por quê. O texto fala que toda aquela região, que tinha os hititas, que era na Turquia, os persas, todo mundo, houve um tempo que ninguém mais lutou. O Egito parou, houve um período longo de paz. E me chamou a atenção porque a pessoa que fazia o vídeo dizia assim: ninguém sabe explicar por quê.
Ninguém não. A Bíblia diz que Deus fez paz para que Israel pudesse entrar na terra. Já pensou em Israel entrando na terra e sendo atacada por um monte de povo? Deus falou, não. Os de fora vão parar. Entre e conquiste a terra. Eles conquistaram a terra. Davi chegou no poder. Esses dias eu vi uma reportagem também, eu não sei onde está isso, a gente tem que guardar quando vê. Alguém disse o seguinte, a meteorologia, as pessoas que cuidam dessa previsão de chuva, fizeram um relatório e descobriram que nunca na história, em nenhum outro momento na história, choveu em Israel foi tão fértil como em 1000 a.C. até mais ou menos 950 a.C. De 950 a 1050, em Israel choveu muito, houve muita prosperidade na agricultura. Interessante, não sei como eles chegaram nessa conta. Sabe que período é esse? É o período do rei Saul, Davi e Salomão. E Deus disse para Salomão, Salomão, eu estou muito feliz com você, vou abençoar. E a terra prosperou. Deus faz isso. Mas quando o povo pisou na bola, os inimigos se levantaram. Talvez você tenha um vizinho briguento com você, falando, pastor, não aguento mais meu vizinho. A culpa é sua. Talvez Deus esteja disciplinando você. Talvez você senta do lado de alguém na escola. Talvez você tenha alguém na família e fala, eu não suporto essa pessoa. É Deus disciplinando você. Quando você vai parar? Eu vou mudar. Pode mudar. Abraão abriu um poço. O pessoal veio e soterrou o poço. O trabalho de cavar o poço. Os inimigos vieram e colocaram pedra, aterraram o poço. Abraão falou, vou mudar daqui. Foi para outro lugar, cavou outro poço. Achou terra. Os inimigos vieram, jogaram pedra de novo, soterraram aquele poço. Ele mudou a terceira vez, os inimigos vieram de novo. Até que chegou num lugar e Deus falou, agora aí você pode ficar. Todo esse lugar que você estava eu não queria, agora você chegou. Já parou para pensar que Deus pode estar te disciplinando, tirando da sua vida a harmonia e paz? E você está com medo, no caos? Disciplina de Deus entra numa família, numa casa, e tudo isso abala. Você não dorme de noite, você tem medo, está vivendo em medo. Disciplina de Deus pode estar na sua casa. Por fim, uma maneira de Deus disciplinar as pessoas é trazer sobre a vida das pessoas uma forte apatia espiritual e até loucura. Deus fala assim, eu quero punir você. Na Bíblia, o homem a quem Deus queria punir, primeiro ele enlouquecia. Ele trazia loucura, ele fazia a pessoa fazer coisas irracionais. Nunca falou para alguém assim, eu não entendo. Será que essa pessoa não vê a loucura que é isso que ela vai fazer? Não. Deus cega a pessoa de um jeito porque ele quer punir. Hoje a Nicole leu um texto aqui, 1 Samuel 4. Vocês viram o que aconteceu com os filhos de Eli, Hofni e Finéias? Eli falou, para meus filhos, se arrependam. E o texto diz assim, eles não deram ouvido porque o Senhor os queria matar. Deus falou, não, agora eu vou fazer com que eles façam loucura, eu vou fazer com que haja uma apatia, uma frieza espiritual tão grande porque eu quero punir. Talvez você esteja sentado aqui e o seu coração não vibra mais com as coisas de Deus. Você não se envolve mais com a igreja. Você não tem tempo para Deus. Você não serve mais em nenhum ministério. A igreja não é abençoada por você de nenhuma forma. Talvez a apatia que está na sua vida é uma disciplina que vai como um embrião, vai crescendo, crescendo, e quando ela estiver pronto, Deus vem e lida. Pastor, o que eu faço? Se eu olhei para essas listas aqui e estou nessa situação, o que eu faço? A esperança? A esperança. Você pode ir ao Senhor e falar, Deus, eu estou pecando contra Ti. Perdoa-me, transforma-me. Eu não dei ouvido à repreensão e agora eu estou nessa situação. Senhor, me socorre. Isaías capítulo 1 diz, vinde, Deus falando, arrazoemos, vamos conversar, e ainda que seus pecados sejam escuros, sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos, purificados, como a branca neve. Tudo o que eu quero é que vocês venham conversar, mas se vocês insistirem na rebeldia, então a minha mão será contra vocês, e não há quem possa livrar vocês da mão do Senhor. E é neste contexto, e nesse exato contexto que Deus fala para os seus filhos, eu sou fogo consumidor e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se um crente cair nas mãos do seu pai, ele vai lidar com você.
então escute a sua repreensão. A outra palavra aqui, ali é elenro, que é repreender. A palavra paidio é a palavra disciplino. A palavra paidio é da onde vem a ideia do pedagogo, da pessoa que anda do lado da criança. Olha só, literalmente significa estar junto da criança. Jesus diz, eu repreendo a quem amo e eu estou disposto a andar junto. O sentido básico era de criar, educar, corrigir. Essa palavra paidio nunca na Bíblia foi usada para falar de incrédulos. Deus nunca faz isso com incrédulos, ó. Cria, educa e corrige. Não faz isso com incrédulos? Não. Ele não educa incrédulos. Ele educa os seus filhos. Os incrédulos ele pune. É diferente. É outra palavra. Você é privilegiado se Deus tem repreendido e disciplinado você. As aplicações desse texto são bem simples. Você é amado ou não? Meça aí. Quanto Deus te repreende, o quanto Ele te disciplina. Se Ele faz isso, não é gostoso, mas diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me deixa. Aplicações do texto e terminamos. A primeira aplicação é essa, não seja tolo de ignorar as repreensões que Deus traz à sua vida. Quem assim age ou se irrita em recebê-las, está fadado a sofrer desnecessariamente. Você ignora a repreensão ou está evitando ela? Tem pessoas que evitam. Ao longo da minha vida aqui na igreja, às vezes eu falo para a pessoa, podemos conversar? A pessoa fala, não. Alguns se desligam da igreja para não falar comigo. Eu falo, meu Deus, eu até assusto. A pessoa não sabe nem o que eu vou falar. Sem saber o que eu vou falar, fala, não quero. O que a Bíblia fala aqui, ó? Isso está fadado a total desnecessário, sofrimento desnecessário. 2. A repreensão não deve ser feita com gritaria, destempero ou agressividade, ou violência. Ó. Tais características mostram que tal repreensão não procede de Deus. Se na sua casa a repreensão é com gritaria, isso não é de Deus, é da sua cabeça. Se na sua casa a repreensão tem que ser feita segurando no pescoço da criança, não. Está errado. A repreensão, ela é calma, ela senta e diz, isso está errado, precisa mudar. Repreenda, mostre o seu amor. 3. Nunca somos disciplinados por Deus sem um motivo justo e proveitoso. Isso aqui é fantástico. Deus nunca vai disciplinar você. Se Deus está disciplinando, saiba que tem um motivo. Você pode não saber, mas está lá. Podemos não entender o motivo, mas ele existe, visto que o Senhor não age como os nossos pais. Então o que você faz? Pergunta, Deus, por que essa disciplina? Às vezes você está inocente e fala, Deus, por que você está me disciplinando? E Deus talvez responda, é por causa do seu filho, é por causa da sua filha, é por causa da sua mãe, é por causa do seu pai. Estou disciplinando vocês porque vocês são uma família. Estou disciplinando o casal porque vocês são um. E um de vocês está agindo de forma errada, então eu estou disciplinando. A pergunta é, por quê? Deus não age sem propósito. Por fim, a disciplina de Deus nunca é boa no momento em que é aplicada, mas no tempo certo produz fruto esperado. Então, agradeça a Deus por cada disciplina que Ele trouxer à sua vida. Não murmure. Ah, Senhor, não murmure. Diga, Senhor, eu não entendo, não é legal, mas obrigado. Que Deus nos ajude, vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. O Senhor conhece cada um dos irmãos que aqui estão, o Senhor os trouxe por razões que fogem à minha compreensão. Exorta aqueles que precisam ser exortados, aqueles que estão aqui, que estão fazendo, agindo, tomando caminhos, que estão naufragando na sua fé. Visita-os, exorta-os, Deus. Usa a sua palavra, usa os irmãos. Há pessoas que estão apáticos na fé. Há pessoas que não se envolvem mais com as coisas do Senhor. Há pessoas que não sabem mais o que é servir, não sabem mais o que é vida em comunidade. Há pessoas que vêm à igreja e não trazem mais Bíblia, não oram, não leem Bíblia em casa. Senhor, exorta-os, chacoalha-os, para que eles percebam o grande perigo, porque o Senhor repreende a todo o que ama. Mas se eles não ouvirem a sua voz, que o Senhor os discipline, que o Senhor manifeste o amor de maneira inesperada, disciplinando para que eles voltem. Eu não peço que o Senhor os puna, porque punição é para ímpios, mas peço que o Senhor os discipline, os corrija, e que eles voltem com lágrimas nos olhos, mas voltem para o seu colo,
voltem para os seus braços e que, ao voltarem arrependidos, possam ser restaurados. Senhor, dá discernimento àqueles que estão sofrendo inocentemente, por culpa de alguém na casa, por culpa de alguém na família. Senhor, leva-os a descobrir quem é o responsável pela disciplina, para que a disciplina pare. Transforma as nossas vidas, a sua palavra é a verdade. E se o Senhor não nos exortar e não nos repreender, é uma evidência de que não somos amados e, portanto, não somos filhos. Bendito seja o Senhor. Trabalhe em nós. E se estamos causando algum tipo de sofrimento, perdão, Senhor. Se eu não me interesso pela sua igreja, perdão, Senhor. Se eu estou vivendo só para mim, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos. É a nossa oração em nome